Olá, meus amigos na fé e visitantes do canal O Tempo Está Próximo. Que o Eterno Criador, o Criador dos céus e da terra, o Elohim de Israel, os abençoe grandemente no nome de Yahushua HaMashiach. Como eu tinha dito no último estudo sobre Yom Teruah, festa das trombetas, e Yom Kippur, o dia da expiação, sobre a explicação dos processos proféticos, eu tinha prometido fazer um outro estudo sobre Sukkot, que quer dizer cabanas. É uma outra festa, a última festa do ano. O dia da grande festa, ou a grande festa do ano, conhecido também como festa dos tabernáculos, entre os cristãos. Porém, em hebraico é Sukkot, que quer dizer cabanas, por isso, festa das cabanas. Sukkah no singular, no que se refere a uma tenda, uma cabana individual ou no singular. Então temos que essa festa, conhecida como Festa das Cabanas, é a última festa do ano celebrada conforme o calendário bíblico e a instrução do Eterno, a Torá. Eu já quero dizer que a versão traduzida como Festa dos Tabernáculos, ela está incorreta porque é uma má tradução. O correto é dizer Festa das Cabanas, ou também Festa das Colheitas, pois é onde se fazem as últimas colheitas do ano. Lembram que na Festa das Semanas, o Shavuot, eram as primeiras colheitas, por isso conhecido como primícias? Então, em Sukkot, temos a Festa das Colheitas, conhecido como Festa das Cabanas, onde eles realizavam as últimas colheitas do ano. Aí você pode se perguntar, mas por que está mal traduzido para tabernáculos? Porque tabernáculo, na verdade, é a tenda que o Eterno pediu, orientou ao profeta Moisés construir para abrigar a Arca da Aliança, a Arca com os 10 mandamentos. Aquilo sim era um tabernáculo. Porém, quando se trata da festa das cabanas, aí está se referindo a tendas realmente. Tendas feitas de ramos de palmeiras, ripas, etc., para cada israelita. Por isso está aqui na imagem várias cabanas, várias tendas ao redor do tabernáculo, onde abrigava a Arca da Aliança. Estão entendendo? Então, por isto que a tradução para Festa dos Tabernáculos está incorreta, pois se você for até no próprio português usar a versão de King James, por exemplo, a Bíblia traduzida da versão de King James, você verá que é Sukkot ou Sukkah, tendas ou cabanas, no sentido de tendas para as pessoas. Agora, a tenda da congregação, onde ficava a Arca da Aliança, ali sim é chamado de tabernáculo. Estão vendo a diferença? Tabernáculo é uma tenda só. Agora, Sukkot, cabanas, é referente a onde as pessoas ficavam. Cada um tinha sua cabana. Então, por isso está incorreto. Tiveram essa tradução por causa do grego. Exemplo, no Evangelho de João, capítulo 7, temos ali esta tradução como tabernáculos. Se você for no grego, não é cabana no sentido de Sukkot. Então foi uma má tradução, embora o Eterno tenha tabernaculado entre nós, como explica no primeiro capítulo de João, através do Messias. Ele tabernaculou, se fez carne entre nós, no sentido espiritual, porque o Espírito Santo habitou ali em toda a sua plenitude, como disse o apóstolo Paulo, ou Saulo, como também é conhecido. O contexto original são cabanas, porque um é o tabernáculo, entenderam? Singular, Sukkah, cabana individual para as pessoas, Sukkot, plural, cabanas. Então, tabernáculo é onde abriga a presença do Eterno.
E aqui eu coloquei algumas descrições nessa imagem da Sucá. Vejam aqui a imagem fora da tenda da congregação, né, ou do tabernáculo. Uma Sucá aqui onde eu escrevi. E vejam que de fundo tem várias cabanas. Já dentro da tenda da congregação, no pátio, temos ali a bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam suas mãos e seus pés para realizar as suas atividades ali dentro do tabernáculo. Mais à frente temos o altar de bronze, onde eles ofereciam os holocaustos ou ofertas queimadas de seus sacrifícios. Então vamos ler agora onde está escrito no livro de Levítico, ou Vaikra no hebraico, no capítulo 23, versículos 33 ao 44, onde o Eterno menciona a festa de Sukkot, ou festa das cabanas. Nesse estudo dessa vez eu vou usar a Bíblia de King James, e assim está a partir do versículo 33. Disse Yahweh a Moisés, dize ainda aos filhos de Israel, no 15º dia deste 7º mês, tem início a festa dos tabernáculos do Senhor, que terá a duração de 7 dias. Lembrando que aqui seria o mais correto, a festa das cabanas de Yahweh. E no versículo 35 temos, no primeiro dia, dia de Santa Assembleia, não realizareis nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentareis oferenda queimada a Yahweh. No 8º dia haverá uma grande reunião sagrada, e também apresentareis ofertas de alimento preparadas no fogo. É, portanto, o dia da Assembleia Solene, e não fareis nenhuma obra servil. Essas são as solenidades fixas de Yahweh, para as quais convocareis os filhos de Israel. Assembleias santas destinadas a apresentar oferendas queimadas ao Eterno, holocaustos, oblações, sacrifícios, libações, segundo o ritual próprio de cada dia. Além dos sábados do Eterno, do Yahweh, das dádivas, dos votos e das oferendas voluntárias que fareis a Yahweh. Entretanto, depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra a Elohim, o Yahweh. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e seguirá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, absolutamente ninguém deverá empreender qualquer trabalho. No primeiro dia tomareis frutos formosos das melhores árvores, cortareis lindas folhas de palmeiras e galhos, ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias diante de Yahweh, vosso Elohim. Celebrareis assim como uma grande festa ao Eterno, durante 7 dias, todos os anos. É lei perpétua para vossos descendentes. No 7º mês fareis essa festa. Habitareis durante 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores. Todos os naturais de Israel morarão nessas barracas, a fim de que vossos descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em tendas, quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Yahweh, vosso Elohim. E Moisés proclamou aos filhos de Israel todas as solenidades de Yahweh. Então temos aqui, irmãos, no livro de Vaikra, ou Levítico, como é mais conhecido, dos versículos 33 ao 44, do capítulo 23, a festa de Sukkot, ou a festa das cabanas, como é mais conhecido. Aqui na versão de King James ainda trazem a palavra tabernáculos, mas se você for ver em outras passagens, na King James traz Sukkah, como veremos mais adiante. Então temos que nessa passagem o Eterno traz procedimentos de como realizar essa festa. E também menciona outras festas. As festas que iniciam na primavera, desde a Páscoa, ou Pessah. Lembrando que essa festa inicia no dia 15 ou no 15º dia do 7º mês. O primeiro dia do 7º mês temos a festa das trombetas, ou Yom Teruah, né? Yom Teruah, conhecido também como o dia do shofar, ou dia do alarido, o dia do som do shofar, o dia do toque do shofar.
E depois temos 10 dias até o dia 10, o dia da expiação, o Yom Kippur, dia das expiações, também como é conhecido, o Hakipurim, para a realização deste dia solene também. E depois, no dia 15, ou ao 15º dia, temos a festa das cabanas. Então são 3 festas no 7º mês, 3 celebrações especiais, sendo que a última é a grande festa, mais conhecida como Festa das Cabanas, ou Sukkot, no hebraico. E no versículo 40 temos que o Eterno dá os procedimentos, sobre o que fazer nessa festa. E assim ele diz: no primeiro dia tomareis frutos formosos das melhores árvores, cortareis lindas folhas de palmeiras e galhos, ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias diante de Yahweh, vosso Elohim, vosso Criador. Então temos que a comunidade judaica, ortodoxa e também messiânica, elas celebram essa festa, a exemplo da festa que era celebrada no passado. E tomam desses elementos, como em hebraico é chamado lulav, que é o ramo de palmeira, o Hadass, que é o ramo de mirta, a Aravot, ou Aravá, que são os ramos de salgueiro, e a cidra, ou a fruta conhecida como etrog, ou etrog, é uma fruta cítrica. Então temos que eles juntam esses elementos e fazem o molho de Sukkot, como é conhecido entre eles, para celebrar a exemplo de como faziam na antiga aliança. Lembrando que esses elementos possuem significados e representavam também os frutos da terra, a prosperidade que o Eterno concedia ao povo de Israel. Então essas 4 espécies, que no hebraico é conhecido como Arba'a Minim, são escolhidas todos os anos para celebrarem essa festa. Lembrando que essa festa era sombra de realidades futuras, o qual vamos falar mais adiante. Mas eu quero trazer esse contexto de como era celebrada e como a comunidade judaica, ortodoxa e messiânica celebra também até hoje. Lembrando que essas festas, como já disse em estudos anteriores, são sombras das coisas futuras, como ensinou o apóstolo Paulo através do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. É necessário enxergar o Messias Redentor dentro dessa festa, porque se você vai viver essa festa sem pensar no Messias, realmente você está tentando seguir a lei, sem a graça. Então o mais importante é entender o significado da festa, que aponta para as coisas futuras ou realidades futuras, sem desprezar a mesma. Lembrando que o Messias faz parte dessa festa, porque ele tabernaculou entre nós. Ele é o tabernáculo de Elohim entre os homens. Lembram quando ele morreu? Que o véu do santuário, o véu dos santos dos santos, o lugar santíssimo do templo, se rasgou de cima a baixo, dando livre acesso ao lugar santíssimo. Isso quer dizer que temos acesso ao Pai, através do Espírito Santo, a vida do sangue do Cordeiro. E agora ele é nosso sumo sacerdote no céu. E quando voltar, estabelecerá novamente a festa das cabanas e a casa caída de Davi, o que vamos ver mais adiante. Agora, só para lembrar dessa festa novamente, mais adiante, depois do tabernáculo de Moisés, depois do templo que Salomão construiu, temos no livro de Neemias, no capítulo 8, então descobriram no texto da Torá, lei que Yahweh, o Senhor, o Eterno, havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas habitassem em tabernáculos, na verdade em tendas, cabanas, durante a festa do 7º mês. Por esse motivo proclamaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambuzeiros, ramos de árvores frondosas, para fazerdes tendas.
segundo as orientações do que está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos terraços de suas casas, nos seus pátios, nos pátios da casa de Deus, de Elohim, e na praça junto ao portão das águas, e na que fica próximo ao portão de Efraim. Então temos aqui nesses 3 versículos do livro de Neemias, que mesmo após o cativeiro da Babilônia, quando eles voltaram para Jerusalém, já em Jerusalém, eles voltaram com a festividade dessa festa e suas atividades. E temos aqui exemplo de zambujeiros, ramos de árvores frondosas. Não quer dizer que sejam somente ramos de palmeiras, mas de outras árvores também. Porém, a comunidade judaica usa esses 4 elementos que eu citei para vocês. O lulav, o ramo de palmeira, o ramo de mirta, o hadás, a aravá, que é o salgueiro, o aravote no plural, ramos de salgueiro, e a cidra, que é o etrog. Eles escolhem esses 4 elementos para realizarem ou celebrarem essa festa, embora não precisem se limitar a exatamente esses elementos, no que diz respeito à simbologia. Então poderiam ser colhidas outras frutas da cidra, ou cítricas, como a laranja, o limão, entre outras. Porém, eles usam o etrog como padrão na comunidade judaica. E até hoje eles fazem cabanas nos dias dessa festa, no 7º mês. Às vezes cai no mês de setembro, outubro. Eles fazem cabanas, tanto lá em Jerusalém, aqueles que moram lá em Israel, como outros judeus também que ainda seguem a lei sem o contexto do Messias, celebram essa festa também em outros lugares do mundo. Não que você não possa observar ou até ter esses alimentos. Isso não é judaizar, mas o importante é entender o significado profético e simbólico dessa festa. Não tem problema em você ter esses elementos, sendo que entenda o Messias nessa festa e o que ocorrerá no futuro. Então temos que a festa dos tabernáculos, como é mais conhecida, ou festa das cabanas, é uma realidade do que ocorrerá, do que significará no futuro essa festa. Ou seja, no livro de Zacarias, capítulo 14, dos versículos 16 ao 18, está assim: depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vierem lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade a fim de adorar e cultuar Yahweh, o Senhor Todo-Poderoso como Rei, o Eterno Todo-Poderoso como Rei, e para celebrar a festa de Sukkah. Estão vendo aqui? Festa de cabana, dos tabernáculos ou cabanas. A versão de King James sempre traz às vezes a palavra em hebraico e depois a tradução ou o que eles tentaram traduzir daquela palavra em hebraico. Por isso temos aqui dos tabernáculos ou cabanas. Lembrando que esse contexto aqui já é depois da vinda do nosso amado Salvador como Rei dos Reis para essa terra, em sua segunda vinda. E no versículo 17 temos: mas se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Se os egípcios não subirem, nem vierem, a chuva também não virá sobre eles e suas propriedades. Mas a praga com que Yahweh ferirá as nações que não subirem para comemorar a festa dos tabernáculos cairá sobre eles. Então temos aqui, meus irmãos, que depois que o eterno Messias voltar, vencer os reinos da besta e lançá-los no lago de fogo, como está escrito em Apocalipse, que lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo, ele estabelecerá o reino milenial aqui sobre essa terra, e haverá sobreviventes. O profeta Isaías também fala que haverá sobreviventes. Ele estabelecerá a casa caída de Davi, o trono de Davi, o qual ele é herdeiro, como o anjo Gabriel falou a Miriam ou Maria, quando o Espírito Santo gerou ele no ventre dela. Ele disse que ele herdaria o reino, o trono de seu pai Davi. Então temos que essa profecia ainda não se cumpriu e se cumprirá quando ele voltar e estabelecer o reino milenial de forma literal sobre essa terra.
Então haverá sobreviventes durante esse reino. E todos os anos, está escrito aqui no versículo 16, as nações irão a Jerusalém para adorar e cultuar ao Eterno na festa das cabanas. Então vejam que essa festa será celebrada também no reino milenial, porque a casa de Davi e o trono de Davi será restaurado, como está escrito no livro de Amós, capítulo 9. Então vamos ver agora no livro de Amós, capítulo 9, versículos 11 ao 12. Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado, e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante Yahweh, que cumprirá todas essas promessas. Então vejam, meus irmãos, que esta profecia se cumprirá no reino milenial, quando Yahushua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo, voltar como Rei dos Reis para estabelecer o seu reino, e a tenda caída de Davi em Jerusalém para reinar toda a terra, num período de 1000 anos. E temos aqui que ele fala até de Edom, no versículo 12. Possuam o restante de Edom. Para quem acompanha o canal, viu que os últimos vídeos eu falei sobre Edom. Fiz um estudo sobre a profecia contra o ninho espacial e contra a cidade de Edom e contra o povo de Edom no livro de Obadias, ou Obadiahu. São 2 vídeos recentes do canal e aconselho a verem, porque o Eterno aqui promete que ele venceria os edomitas e todo o território seria dado e será dado aos israelitas. Então quem não viu e está vendo esse vídeo agora, vejam os vídeos anteriores. Então temos que essa tenda caída de Davi será estabelecida, e todos os anos teremos a festa das cabanas, lá em Jerusalém, onde todas as nações irão a Jerusalém, para que sejam abençoadas e o milênio tenham todos os seus anos prósperos, com a bênção do Rei dos Reis. Porque o que ele advertiu lá no livro de Zacarias, no capítulo 14, versículo 16 e 18, aos egípcios e àqueles que não forem, que ele não enviará chuva, não abençoará sua terra. Por isso temos no livro de Deuteronômio, o Devarim no hebraico, no capítulo 11, versículos 14 ao 17, o seguinte: concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Podereis assim recolher teu cereal, e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. Darei boa erva no campo para os vossos rebanhos, de modo que podereis vos alimentar e ficar plenamente satisfeitos. Contudo, ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir, e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos em adoração perante eles. A ira de Yahweh se acenderia terrivelmente contra vós, e ele fecharia os céus. Não haveria mais chuva, e a terra não forneceria seu produto. Desse modo, desaparecereis muito depressa da boa terra que o Eterno vos concede. Então temos que, ainda no período da lei, da Torá, enquanto Moisés ainda estava vivo, o Eterno já tinha decretado que se eles fizessem essas coisas, eles teriam chuvas, seriam abençoados. A terra também seria abençoada, para que eles tivessem boas colheitas. E quando está escrito no capítulo 12 do livro de Apocalipse, versículo 5: todavia nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, para junto de Elohim, o Elohá. Então temos, meus queridos irmãos, visitantes do canal, que esse cetro de ferro é a Torá, é a instrução do Eterno, que vigorará também no reino milenial, com o reinado do Messias Redentor e Rei dos Reis. Por isso essa festa está lá. Então temos que a Torá será vigorada também no reino milenial,
para aqueles que continuarão em corpos mortais. Lembrando que aqueles que foram transformados e ressuscitados, eles reinarão com o Messias. Por isso temos também no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 24 ao 26, o seguinte: as nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Então vejam que o rei será rei de reis, e haverão outros reis que reinarão sobre as nações, já no período da eternidade, quando a nova Jerusalém descer dos céus para esta terra, já numa nova terra restaurada, com novos céus e nova terra. Por isso que também Isaías profetizou a mesma coisa que acabamos de ler aqui em Apocalipse 21, versículos 24 ao 26. E no livro de Yeshayahu, ou Isaías, capítulo 60, versículo 3, temos a mesma declaração. E está escrito: as nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Então temos aqui que é a mesma menção que está ali no livro de Apocalipse, se referindo à Nova Jerusalém, com o rei reinando desde lá. Então temos que isso de fato são sombras do que será no futuro, no reino eterno. Para os mortais que entrarão no reino milenial, não serão mortos quando ele voltar, porque serão mortos aqueles que adorarão a besta e a sua imagem, e receberem a marca da besta, como também aqueles maldizentes e blasfemadores. Porém haverá pessoas que serão poupadas, serão súditas nesse reino. Então temos que a festa dos tabernáculos, como é mais conhecida entre os cristãos, ou festa das cabanas, como é mais conhecida entre os irmãos messiânicos, ela está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por isso que no livro de João, capítulo 7, nós temos o seguinte, nos versículos 1 e 2, para não prolongar muito: depois desses fatos, que fatos? Yahshua, ou Yahushua, ele tinha realizado uma cura no sábado. Depois desses fatos, Yahshua andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Então temos aqui que eles iriam comemorar essa festa. E também em Marcos capítulo 9, versículo 5, temos algo muito interessante. E assim está escrito: e Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, ou 3 tendas. Um será teu, um para Moisés e um para Elias. Vamos ver essa mesma passagem agora no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 33. Quando estes iam se afastando de Yahshua, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, outro para Moisés e outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Então temos aqui que no versículo 33, Pedro reparava que eles iam se afastando de Yahshua, porque eles foram envolvidos numa glória celestial. Eles estavam em corpos glorificados. Não era uma visão como alguns teólogos e pastores interpretam. O apóstolo Kefa, ou Pedro, ele viu de forma literal Moshe e Eliyahu, Moisés e Elias ali. Tanto que quis levantar 3 tendas de forma literal para eles. Ele viu a presença deles em corpos ali. Não foi uma visão simplesmente. Por isso que Yahushua, ou Yahshua, se transfigurou diante deles com a glória celestial. Eu não vou entrar em muitos detalhes nessa passagem, porque já temos um vídeo postado no canal. Foi o último vídeo que eu postei sobre as 2 testemunhas. Então vejam esse vídeo e terão mais detalhes sobre essa passagem das 2 testemunhas. O que eu quero dizer é que quando Kefa, o apóstolo Pedro, ele fala para construir ou sugere a construção de tendas ou cabanas, uma para cada um,
é porque era a festa ou o tempo das cabanas. Era a semana em que eles festejavam a festa das cabanas. Lembram o que lemos? No 15º dia do 7º mês haverá a festa das cabanas, uma festa de 7 dias, e também com um 8º dia, que seria um dia de descanso e de festa, um Shabaton, juntando o 7º e o 8º dia, um sábado prolongado de 2 dias. Então isso está escrito na leitura inicial que fizemos. É uma festa de uma semana, com um 8º dia, representando o dia eterno, ou a eternidade depois do 7º milênio, o 7º dia, que para o eterno é o 7º milênio, ou descanso milenial para a terra e para o seu povo. Entenderam? Se não entenderam, deixem nos comentários. Então até na eternidade teremos essa festa, onde já todos estarão em corpos eternos, e os reis levarão a sua glória e a glória das nações para a cidade santa, a nova Jerusalém, na presença do Rei dos Reis, nosso amado Salvador. Isso ocorrerá no milênio e depois, como lemos nas passagens das Escrituras. Também significa nossa veste espiritual, que também será literal em corpos físicos e eternos, como festa das tendas ou das cabanas, sendo que o tabernáculo de Elohim com os homens é o nosso Salvador, porque ele habitará conosco, veremos a sua face e nós estaremos com ele, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, em corpos eternos, em templos novos individualmente, em corpos novos e glorificados, em novas tendas, em novas cabanas, porque a ressurreição dos mortos ocorrerá de forma literal, não é somente espiritual. A ressurreição espiritual ocorre quando nos arrependemos dos nossos pecados e o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Aí nascemos de novo. Isso já é uma ressurreição espiritual. Porém, haverá a ressurreição física para aqueles que morreram e a transformação daqueles que estão vivos e são remidos, porque nem todos aceitarão a remissão dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que até alguns entrarão no milênio em corpos mortais, porque não aceitaram o sacrifício para a salvação. Porém não aceitarão a besta de alguma forma, não aceitarão a marca da besta e entrarão no milênio. Porém, para serem abençoados todos os anos, terão que ir a Jerusalém na festa das cabanas, em Sukkot. Lembrando que isso ocorrerá, meus irmãos, após a expiação total dos nossos pecados, quando o sumo sacerdote, nosso amado Salvador, que está intercedendo por nós desde o céu, quando ele sair do trono do Pai, aí ele não é mais sumo sacerdote, mas ele virá como o leão da tribo de Yahudá, como Rei dos Reis e juiz de toda a terra, para estabelecer o tribunal dele, o tribunal do Messias, o tribunal de Cristo, como os cristãos conhecem, e assim julgar todos os reinos, estabelecer o reinado milenial, a tenda caída de Davi. Por isso muitos entrarão em corpos mortais, porque não se arrependeram e aceitaram o Messias, seu Salvador, a tempo, mas terão a chance de recebê-lo como rei, como súditos, porque aqueles que reinarão com o Rei dos Reis serão os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia. Baruch atah Yahu Eloheinu melech haolam Yahushua HaMashiach. Então, meus irmãos, eu finalizo esse estudo por aqui. Que o Eterno abençoe a todos. Revejam se for preciso, meditem todas as coisas que foram faladas
deixe seus comentários, seu curtir e compartilhe. E até o próximo estudo. Shalom, Vrahut.